Fala pessoal, graça e paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja do Nazareno de Linhares. Meu nome é Henrique Bazami, eu sou professor do Ministério de Ensino da Igreja e estamos aqui hoje com o objetivo de gravar esse vídeo para dar continuidade com a nossa EBD. Agora de forma online, até que a gente possa voltar a se reunir, que a gente possa voltar a se encontrar presencialmente. Tá bom, pessoal? Quero agradecer para você que está nos assistindo, agradecer a você a atenção, agradecer a você o carinho que você tem tido com as coisas que a igreja tem postado, né, nas redes sociais. E quero dizer para você que você vai ser muito abençoado com esse vídeo de hoje e também com todos os vídeos que a Igreja do Nazareno tem postado nas redes sociais. Basta você seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Facebook e hoje a gente também começa a trabalhar com o YouTube. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso primeiro vídeo. Eu espero que vocês gostem. Estamos fazendo o possível para que a mensagem seja transmitida de forma clara, objetiva e que alcance o maior número de pessoas possíveis. Então, muito obrigado, muito obrigado. Quero pedir para vocês que vocês estejam se inscrevendo no nosso canal, no canal da Igreja do Nazareno de Linhares. Peço que você também ative as notificações para que chegue a você os novos vídeos e que você esteja curtindo, compartilhando e trazendo para a gente novas sugestões. Basta você procurar lá no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, ou aqui nos comentários mesmo, vocês podem estar trazendo sugestões que nós vamos buscar sempre melhorar. O objetivo é sempre levar a mensagem de Jesus ao maior número de pessoas possíveis. Tá bom, pessoal? Então hoje a gente dá continuidade na nossa EBD. Pessoal, para você que é aluno, para você que é membro da igreja, hoje a gente está estudando o capítulo 2 da nossa revista, que fala a respeito do livro de Romanos. Para você que não é membro da igreja, para você que não frequenta EBD, não tem revista, não tem problema. Você também vai entender a mensagem que nós vamos estar transmitindo hoje. Prometo que eu não vou ser longo, prometo que eu vou ser o mais objetivo possível. O nosso objetivo de hoje é entender, né, o contexto histórico do livro de Romanos e entender os propósitos que levaram essa carta tão importante a ser escrita. Qual é o tema da aula, então? Romanos, um edifício doutrinário inabalável. Quem tem a revista, abra comigo aí, pegue seu caderno de anotações. Quem não tem revista, abra sua Bíblia no livro de Romanos, também faça suas anotações. Espero que vocês gostem, pessoal. O objetivo é transmitir a mensagem da melhor forma possível. Tá bom? Então, Romanos, né? Um livro de extrema importância na vida do cristão. Para muitos historiadores, teólogos, estudiosos, o livro mais importante, a carta, dentre as cartas do Novo Testamento, a mais importante de todas elas. Talvez, por esse motivo, estrategicamente, Deus, quando ele foi ali usar os homens no processo da composição bíblica, o processo da canonização, o livro de Romanos, ele é a primeira carta que nós temos acesso a folhear a nossa Bíblia. Foi a primeira a ser escrita? Não, mas no processo da montagem bíblica é a primeira. Pessoal, como a gente inicia o Novo Testamento então? Com os evangelhos, trazendo a todos a mensagem de Jesus, o principal tema da Bíblia, explicando quem é Jesus, explicando o que Jesus fez, o que ele é, o que ele representa para nós que somos cristãos, cumprindo na vida dele todas as profecias que o Velho Testamento já havia trazido para cada um de nós. Pessoal, depois de entendermos o Evangelho, a mensagem sobre Jesus que nós lemos no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente chega no livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja primitiva. E depois, a primeira carta que nós temos é a carta aos Romanos. Pessoal, essa é uma carta muito importante. Eu tenho certeza que se você prestar atenção nessa aula, depois você pegar essa carta para você ler, isso vai fazer uma diferença enorme na sua caminhada como cristão. Tá bom, pessoal? Então fique ligado aí, acompanhe a gente. Vamos lá.
Quem foi o autor da carta aos Romanos? Quem escreveu a carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo. Para muitos, uma das mentes mais brilhantes da história da igreja. E não só da igreja, do mundo inteiro, um dos maiores escritores da humanidade. O apóstolo Paulo, ele é reconhecido mundialmente, tanto para leigos quanto para aqueles que estudam a Bíblia, como um dos maiores influenciadores do Evangelho, um dos maiores missionários do Evangelho. Então, pessoal, Paulo, quem conhece a história, no livro de Atos vai contar a história de conversão do apóstolo. Ele era um perseguidor dos cristãos. É importante a gente saber o seguinte, Paulo ele era judeu e ele sabia de cor o Velho Testamento. Ele foi treinado como judeu, ensinado como uma criança, né? Desde criança, né? nas leis judaicas, nos costumes judaicos, e foi treinado por um grande mestre judeu chamado Gamaliel. Ele conhecia de cor o Velho Testamento. E, de repente, ele sendo perseguidor dos cristãos, né, porque os judeus, ele concordava com as ideias dos judeus, que os cristãos eram rebeldes, revolucionários. Ele sendo perseguidor dos cristãos, ele tem um encontro justamente com Jesus Cristo. E a partir daquele momento, tudo começa a mudar na vida dele. Por quê? Porque ele começa a entender quem Jesus era. Jesus se revela a ele face a face. Ele teve esse privilégio. Jesus foi até ele e perguntou para ele, por que você está me perseguindo? E aí, quando Paulo entende quem Jesus era, e ele, sabendo o Velho Testamento, conhecendo todas aquelas profecias, ele muda totalmente sua forma de pensar. Opa, eu preciso levar isso adiante, preciso aplicar todo esse conhecimento, transmitindo essa mensagem de Jesus às pessoas. Então, pessoal, o livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá bom? Se a gente pegar o livro de Romanos, o primeiro versículo, né, no prefácio ali de saudação do livro, ele vai dizer o quê? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A primeira coisa que Paulo está dizendo ali, a primeira coisa que eu sou é servo de Jesus Cristo. Eu sou Paulo, fui eu que escrevi, e a primeira coisa que eu sou é servo de Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? O livro de Romanos ele foi muito importante para a história da humanidade. O livro de Romanos ele inspirou grandes teólogos na história da humanidade. Dentre eles, Martinho Lutero, né, líder da Reforma Protestante, inspirou John Wesley, criador da teologia wesleyana, que inspira tantas igrejas, inclusive a Igreja do Nazareno. Também inspirou o grande historiador C.S. Lewis, inspirou também o teólogo João Calvino, grande teólogo da história da humanidade. Então, pessoal, grandes teólogos, historiadores, estudiosos, cristãos, pessoas como nós que gostamos de ler a Bíblia, entendemos que Jesus, né, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao ler o livro de Romanos, ficamos apaixonados e acabamos se convertendo verdadeiramente, entendendo quem Jesus é. Martinho Lutero, ele a história conta que ele se converteu verdadeiramente ao ler o livro de Romanos, ao entender que o justo ele viveria pela fé. Por que Romanos tem tanta força histórica? Por que Romanos tem tanta força histórica? Porque para muitos, Romanos ele é um evangelho segundo Paulo. Por quê? Paulo ele não conhecia a igreja de Romanos. Tanto que na carta a gente vai ver que Paulo ele vai dizer que ele ansiava muito estar com os irmãos, mas não era possível. Então ele queria muito conhecer aquela igreja, mas ele não conhecia. É importante a gente saber que a igreja de Roma ela não foi fundada por Paulo. Então, a maioria das outras cartas, a gente vê Paulo, ele aconselhando, exortando, ensinando as outras igrejas. Agora, a igreja de Roma, como não foi ele que fundou, ele vem dizendo para aquela igreja quem Jesus era.
Ele vem ensinando àquela igreja quem Jesus era. Qual é o principal tema ali da carta aos Romanos? A justiça de Deus. Esse é o tema central da carta aos Romanos. Vamos lá, Romanos capítulo 1, o verso 16 e 17 vai dizer o seguinte: Paulo estava dizendo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo, ele viverá nos ensinamentos de Jesus. Então, pessoal, Paulo, ele queria explicar para aquela igreja quem Jesus era. E ele queria explicar para aquela igreja que era composta de judeus e gentios, que a salvação ela só viria por intermédio de Jesus. A gente precisa entender o seguinte: aquela igreja ela era composta tanto de judeus quanto de gentios. Quem eram os judeus? O povo que guardavam as leis, o povo que tinha todos aqueles costumes judaicos, estavam se convertendo ao cristianismo, mas ainda não tinham abandonado os costumes judaicos. E aí, o que acontecia? Os judeus, eles se achavam que as obras deles, porque eu guardo a lei, porque eu cumpro tudo aquilo que a mim foi ordenado lá no passado, eles achavam que eles teriam salvação. E eles julgavam os gentios daquela igreja porque os gentios não cumpriam aqueles rituais. Então, Paulo, ele é muito claro, explicando a todos eles que o justo ele vai viver pela fé. A justificação ela vem pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Então esse é o tema central da carta aos Romanos. Para você que não entende justificação, o que é a justificação? A justificação ela é a salvação. Ele é o primeiro processo ali da conversão. Você decide tomar uma decisão de mudar o rumo da sua vida. A partir de agora, eu vou me converter, eu vou andar por um outro caminho, eu vou seguir o caminho de Jesus. Mudei minha direção, fiz uma conversão. O primeiro processo que você passa pela justificação. Você é justificado pela fé que você tem em Cristo Jesus. E a partir daí se iniciam novos processos na sua vida. Depois você vai iniciar o processo da santificação, se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Então Paulo ele queria explicar para as pessoas que a justificação ela só viria mediante a fé em Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Então, leiam a carta aos Romanos. Os primeiros capítulos ele vai estar explicando uma série de coisas, tanto para os judeus quanto para os gentios. E isso vai ser muito importante para a sua vida, para a sua caminhada como cristão. Pessoal, qual é o contexto histórico agora? Entendemos já a importância daquela carta, qual era a mensagem principal que Paulo ele queria passar através dessa carta. E qual era o contexto histórico? Qual era o contexto histórico daquela época? Quem é que dominava todo mundo conhecido no momento? Roma. Por isso, a carta chegando a Roma, as pessoas de Roma se convertendo verdadeiramente ao Evangelho seria algo fantástico para o cristianismo. Essa carta tem muito poder histórico. A gente para analisar a situação. É a seguinte: quando finalizamos o Antigo Testamento, ao finalizar o Antigo Testamento, a gente vai ver que o mundo conhecido era dominado pelo Império Persa. E depois, no período interbíblico, o período ali entre o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento, se a gente analisar a história, a gente vai entender que os persas eles foram vencidos pelos gregos. E depois os gregos eles foram vencidos pelos romanos. Então, quando a gente inicia ali o Novo Testamento, a gente vai ver que quem dominava aquele mundo ali? Roma. Tanto que Jesus ele foi perseguido por Herodes, da província romana, depois foi julgado por Pôncio Pilatos, também romano.
Roma era quem dominava a sociedade ali naquela época. Então tudo que acontecia em Roma tinha uma grande importância. E Paulo ele também tinha cidadania romana, então ele tinha livre acesso para escrever, ele tinha cultura, né? Ele era um homem dotado de cultura, nasceu em Tarso, né? Uma cidade que era muito cultural, era um mestre da lei judaica, cidadão de Roma. Então, quando Paulo ele escreve essa carta, ela tem muito prestígio, tá bom, pessoal? O contexto histórico, então, era de uma civilização, um povo totalmente dominado por Roma. E como Roma ela lidava ali com os cristãos? Os cristãos eles eram vistos como revolucionários, eles eram vistos como rebeldes. A gente vai entender que o cristianismo ele foi virar religião muitos anos depois, né? Quando o imperador Constantino estabelece verdadeiramente o cristianismo como uma religião. Antes disso, os cristãos eles eram vistos como rebeldes. As pessoas que decidiam seguir o cristianismo, elas eram vistas como rebeldes. Mas será que tinham cristãos em Roma? Tinham. Na festa de Pentecostes, onde várias e várias pessoas elas se converteram, com certeza ali naquele evento tinham cidadãos romanos presentes. E essas pessoas elas levaram essa mensagem a Roma. Então, pessoal, era uma igreja que Paulo não conhecia, por isso ele faz questão de detalhar tanto quem Jesus era, qual era o objetivo dele na mensagem. E os judeus também faziam parte daquela igreja, né? Julgavam os gentios por algumas atitudes que eles tomavam. Os gentios não tinham os mesmos costumes, não tinham as mesmas características, né, dos judeus. E aí Paulo vem escrevendo para eles que não seriam as obras, não seriam os costumes, nada disso faria sentido se eles não tivessem principalmente a fé em Cristo Jesus. Porque o Evangelho é poder de Deus para todos aqueles que creem. O principal tema do livro de Romanos, então, a justiça de Deus, a justificação pela fé. O contexto histórico, Roma dominando o mundo e Paulo levando essa mensagem àquela sociedade, aquele povo que teria poder para influenciar o mundo inteiro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até aqui, para que a gente consiga concluir de forma bem clara, né, de bem objetiva, bem resumida também. A nossa conclusão ela diz o seguinte: a inspiração divina veio sobre Paulo, quando a doutrina do Evangelho precisava lançar raízes profundas para resistir a fortes pressões. Importante a gente saber da perseguição que os cristãos sofriam. E Paulo ele veio para lançar essas raízes profundas através da carta aos Romanos. Por um lado, os judaizantes que resistiam a uma doutrina que minimizava a importância da lei, de outro, a forte oposição política em relação ao crescimento e à proliferação do Evangelho. O Espírito de Deus flui por intermédio de Paulo, construindo um edifício doutrinário inabalável e, ao mesmo tempo, trazendo conforto, consolo e estímulo aos cristãos. Paulo ele traz esse edifício doutrinário inabalável, né, dizendo a respeito da fé, mas um texto também de Romanos 8 tem uma das maiores declarações de amor que a gente vê na história bíblica. Romanos 8, capítulo 32, quero compartilhar aqui com vocês. O livro de Romanos, no capítulo 8, ele traz para a gente a respeito do amor de Deus, mas especificamente ali a partir do verso 32, verso 31, vai dizer o seguinte: nada nos separará do amor de Deus. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou,
Será que não nos dará grandiosamente com eles todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira aula que a gente fez, então nós pretendemos melhorar daqui para frente. E deixem suas sugestões, curtam, compartilhem. O objetivo era esse: falar o propósito e o contexto histórico da Carta aos Romanos. Próxima aula, semana que vem, se aprofundando mais agora nessa carta. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus. Vamos continuar orando, vamos continuar buscando forças no Senhor nesse momento tão difícil. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Fiquem na paz de Jesus. Um grande abraço.